Agora sim. Então vamos para o nosso segundo painel aí do dia, né? Então a gente vai falar sobre o uso consciente de tecnologia, dados, ferramentas de IA. E trago aí o Giovanni e o Gabriel, dois super especialistas no assunto, para a gente conversar sobre o tema. E reforçando, então a gente tem algumas perguntas previamente definidas, né, para ajudar a nortear nosso roteiro aqui, mas a gente abre para perguntas do público também, então, em qualquer momento as pessoas podem levantar a mãozinha aí ou abrir o microfone e trazer alguma dúvida relacionada ao tema também, tá? Então, eu queria que os dois se apresentassem aí, fiquem à vontade, sejam muito bem-vindos. Legal. Quer lá, Gabriel, ordem alfabética? Beleza, vamos lá. Bom, pessoal, sou o Gabriel, muito prazer estar aqui com vocês. Obrigadão pelo convite, Anderson. Eu sou co-founder da Codos, uma empresa de inteligência artificial para ajudar times de devs, né, times de engenharia a serem mais produtivos. Sou empreendedor faz mais ou menos 7 anos, essa é minha segunda empresa, então estou na jornada, já passei por vendas, já passei por desenvolvimento de software, já passei por tudo, assim, né? Um Severino, basicamente, do empreendedorismo aí. Então, é bem legal aqui, para falar com vocês sobre inteligência artificial. Estou bem mergulhado nesse assunto nos últimos meses, né? Talvez um pouquinho, quase um ano, um pouco mais. Vai ser bem legal compartilhar. Legal. Giovanni, aqui, poxa, essa é a minha primeira empresa, a Numera, né? Então, empreendedor de primeira viagem, mas estou com a Numera, foi 2017, finalzinho de 17 que a gente começou, 18. Então, 6 anos aí, indo para o 7º. Mas eu vim de consultoria empresarial desde sempre. Eu trabalhei em Deloitte, Ernst Young, e na Numera, a gente abriu a Numera com a ideia de pegar uma onda que estava começando no Brasil, lá por volta de 2016, 2017, que era People Analytics, que é usar dados, análise, estatística, machine learning, coisas do tipo, para discutir tópicos que eram de gestão de pessoas. E fizemos um trabalho legal. Hoje Numera é referência nesse tema no Brasil, e nosso grande foco é atender grandes empresas. Então, os clientes que eu tenho aqui, Bradesco, Itaú, Novo Nordisk, Engie, enfim. O objetivo é trabalhar com essas grandes empresas, principalmente porque, quando a gente fala de dados de gestão de pessoas, não tem dados tão vastos assim, então a gente precisa de uma quantidade bastante grande de pessoas para ser algo que a gente consiga conectar esse ferramental de estatística, análise de dados para isso. Temos feito isso, né, em consultoria e em treinamento, e foi um tempo legal aí para ter vários aprendizados aí que acho que a gente vai conseguir discutir nesse painel. Obrigado, Anderson, e obrigado pela presença aí, pessoal. Muito bom, Giovanni. E eu diria que sim, que para a primeira empresa está no caminho certo. Foi feito um trabalho incrível, tá desbravando aí essa questão do analíticos em cima de dados, principalmente focado em RH, né? Uhum. Vamos falar bastante sobre isso. E eu queria trazer logo de cara a pergunta, né? Por que dados são importantes e qual é o impacto que os dados trazem nas decisões aí nas empresas, na visão de vocês? Bom, deixa eu começar. A maior parte do que eu faço, do que a gente faz aqui na Numera, são projetos de consultoria. E, em geral, são projetos de consultoria relacionados a problemas complexos que as empresas têm. Sei lá, um exemplo tem uma mineradora que precisa entender qual que é o tempo que as pessoas estão despendendo em atividades que não são atividades produtivas. A gente vai lá e precisa montar todo um aparato de como que eu capturo localização de pessoas, fazer simulação de o que poderia mudar na logística da mina para deixar mais tempo disponível. Enfim, tem uma série de aspectos relacionados a como que eu colho, analiso, simulo cenários usando dados. No final do dia, eu não gosto de ver isso da perspectiva de tecnologia ou de dados como objetivo da coisa. O objetivo eu preciso ajudar as empresas a terem o contexto adequado para a tomada de decisão
E dados e análise são uma ótima forma de você trazer mais contexto, trazer uma melhor leitura do cenário, e com uma leitura bastante precisa, fica mais fácil entender quais são os melhores caminhos e os caminhos não tão bons assim. Então, eu vejo muito isso, vejo muito nesse sentido. O papel fundamental da gente usar dados, análise, estatística, analytics, tudo que faz parte desse pacotão de coisas que a gente está discutindo aqui, isso tem que estar a serviço de um objetivo, quando falo da empresa, né, um objetivo de negócio da empresa, de resolver algum problema crítico, de aumentar a performance, de, enfim, incentivar alguma coisa e, poxa, eu, decisor, dono da caneta, não tenho informação necessária, não tenho contexto necessário, aí sim, uso desse ferramental para conseguir descrever o cenário e com uma ótima descrição do cenário, mas sim tomar uma melhor decisão. Então, vejo dados e análise como esse aspecto que é essencial para ajudar os decisores, os tomadores de decisão, a terem melhor contexto e tomarem melhores decisões. Boa, é perfeito. Só complementando, assim, eu acho que hoje uma empresa sem dados, assim, como se a gente estivesse em São Paulo, sem o Google Maps, Waze, né? Sem direção, saber onde a gente vai. Estou indo para Faria Lima, ou não, estou indo para a Zona Leste. Você tem um feeling, eu acho que eu estou indo para cá, mas você não consegue de fato saber se tem indo para aquela direção, né? Eu acho que, assim, hoje a gente nem consegue falar muito sobre sucesso ou sobre direcionamento sem dados, né? No mundo que a gente vive hoje, principalmente. Antigamente a gente até falava muito de feeling, né? Tinha aquela mística das empresas, né? Ah, eu sei o que eu estou fazendo, porque, sei lá, eu sinto que eu estou no caminho certo. Hoje a gente tem tantos dados à disposição, né? Então a gente consegue tomar muitas melhores decisões nesse sentido, né? Tanto em relação a pessoas, em relação a vendas, em relação a financeiro da empresa. Então acho que, assim, hoje ajuda muito a gente entender o cenário, onde a gente está pisando, para onde a gente tem que ir, assim, como o Giovanni falou, né? Tipo, para a gente entender se a gente está atingindo o resultado que a gente gostaria ou não. Né? Tipo, é muito difícil a gente conversar sobre resultados se a gente não tem informação se a gente está atingindo o resultado ou não. Acho que é fundamental, assim, para qualquer empresa. É. Muito bom. E o cenário em que a gente vive é o teu ponto. Recentemente a gente teve essa exposição. Pandemia mesmo foi um exemplo. Tem muita coisa que antes era, sei lá, feita no manual, feita fora de canais digitais, que hoje a gente tem condições de ter acesso a informações que antes eram muito difíceis de se ter. Até, de novo, trazendo para o meu contexto, muito do que a gente via de informação de treinamento, por exemplo, log de treinamento, isso existia em papel. Então, se eu quisesse fazer uma análise que passasse por isso, né, de entender quais foram os treinamentos que as pessoas fizeram e entender se treinamentos, de alguma forma, tiveram algum efeito positivo em redução de acidente de trabalho, em aumento de performance e coisas do tipo, essa informação que era em papel era algo muito difícil de ser acessado. Precisava transcrever coisas, precisava digitar coisas. O movimento que a gente tem passado recentemente de digitalização das coisas, isso simplificou e aumentou muito o leque do que a gente consegue analisar e consegue, enfim, usando o termo que eu usei antes, né, de descrever melhor esse contexto, descrever melhor a realidade, justamente porque temos mais coisas disponíveis. Muito bom, Giovanni. Até aproveitando esse gancho, o Gabriel falou de São Paulo, da navegação do GPS, achei maravilhoso o exemplo. Inclusive, eu morei 10 anos em São Paulo, e mesmo com o GPS me perdia. A gente consegue isso em São Paulo, essa proeza. É rua que não existe mais, muda sentido e tudo mais. Mas falando do que o Giovanni comentou agora, a questão da transformação digital ajudou a gente a ter mais visibilidade de dados, né? Surgindo várias empresas data-driven, né? Somos direcionados todos pelos dados e tal. Mas eu queria saber como é que a gente democratiza os dados, porque muitas empresas, você olha, o C-Level tem informação de dados, o time de Ops ali no cantinho dele está lá com dados, mas e o resto da empresa? Como é que a gente tem acesso a tudo isso? Como é que todo mundo tem clareza dos dados? O que é, como usar, como tomar decisão? Como é que a gente chega nesse nível? É possível? Quer puxar aí, Giovanni? Depois eu falo? Você manda. Pode ser. Eu penso, isso é muito conectado com o meu ponto de início, de que dados, eles não têm objetivo em si, a análise não tem objetivo em si. Esse negócio precisa estar a serviço
da tomada de decisão, do aprimoramento de alguma coisa. Partindo dessa premissa, antes de eu começar a analisar dados, eu deveria ter alguma coisa na qual estou interessado em resolver, em aprimorar. Então, quando a gente vai fazer um projeto de consultoria, a parte essencial, a parte primordial é a delimitação do escopo. Qual que é o BO que a gente quer resolver? Qual que é o problema que a gente quer resolver? Qual é a coisa que a gente quer aumentar a performance? E eu vejo isso como um aspecto que é fundamental, um componente que é muito essencial na democratização de dados. Porque dentro das empresas, eu vejo muito isso funcionando como ferramenta. Quando o líder, quando o executivo, quando a pessoa que é, enfim, é responsável do time, ela faz perguntas que fazem sentido, faz perguntas que possibilitem a investigação, esse é o ponto de partida para o time, para a empresa, para quem quer que vá responder esse negócio, comece a correr atrás das coisas. Então, o caminho que eu vejo e a importância da democratização está muito ligada a isso. Eu preciso partir de algo que eu quero resolver, algo que eu quero aprimorar, alguma coisa, uma pergunta que precisa ser respondida, e eu, como líder, deveria incentivar que a resposta para essa pergunta fosse feita através de uma investigação, de análise, de captura de dados, de testes de hipótese. E eu vejo muito esse o caminho para a democratização, de fazer a pergunta e dar acesso às coisas que vão facilitar o time a fazer essa investigação que é necessária para responder essa pergunta. Não gosto do caminho oposto de, galera, tá aqui os dados, vamos começar a usar esse negócio. Porque é algo que não tem um escopo, não tem um limite, você não tem nem como saber por onde começar. Que dados, o que é sensível, o que não é sensível, quem tem acesso a isso, quem não tem. Eu acho que o caminho inverso da gente começar com um escopo de o que é a investigação que eu quero fazer, isso possibilita delimitar as coisas, instruir o time, colocar objetivo, discutir hipóteses, construir uma coisa que tem limites e setar muito bem diretrizes. Um time que tem esses limites, tem diretrizes, sabe qual a pergunta que precisa ser respondida, é muito mais fácil de gerir, muito mais fácil de você organizar a questão de acesso, organizar questões mais práticas de como utilizar dados. Então, sendo bem sintético aqui, é importante que a gente tenha times que tenham acesso aos dados, mas não colocaria isso de forma completamente aberta e desestruturada. Acho que a coisa parte de um objetivo e, tendo em vista esse objetivo que precisa ser resolvido, aí sim a gente administra como as pessoas acessam isso. Boa. 100%. Acho que é isso. Quem nunca teve aquele dashboard lotado de informação e não sabia o que tirar ali, né? Tipo, e agora? O que eu faço com isso aqui, né? O que isso aqui quer dizer, né? Acho que mais, e por experiência, sim, também, isso mais atrapalhou o time do que ajudou, né? Tipo, tinha tanta informação para olhar que não sabia o que queria fazer com aquilo, só era legal de olhar, isso atrapalhou bastante na tomada de decisão. Mas acho que falando de democratização, acho que a gente tem que pensar também qual é o motivo da falta de democracia nesse caso, no sentido de a gente tem acesso, vocês falaram bastante sobre isso na última pergunta, né? Às vezes é um time ou um tipo de atividade que a gente não tem ainda os dados, né? Então a gente tem que trabalhar na camada de infraestrutura, no sentido de, a gente tem que criar o dado, a gente tem que fazer uma transformação digital para ter esses dados, né? Às vezes é um problema disso. Agora o caso já tem informação, está na mão de uma pessoa específica. Eu concordo também, eu acho que é entender a partir dos problemas, que problema quer resolver, qual que é a responsabilidade daquele time, que resposta que a gente tem que ter para atingir aqueles objetivos, e aí a partir daí olhar dados, né? Quando vem top-down, geralmente não funciona, mas eu também acho que é uma coisa muito, muito cultural, do time estar procurando, né, de ter um ambiente fácil de olhar aquilo. Também passa muito sobre tecnologia, né, no sentido de o quão fácil é extrair essa informação e entender, né, do tipo, às vezes é uma coisa tão complexa que o time também não consegue, passa por um time terceiro, que às vezes o time está super lotado de coisa, que está respondendo por todos os outros times. Então são várias coisas que a gente tem que analisar para entender por que esse dado não está disponível, né? Acho que isso é super importante. Isso. Eu acredito muito nesse negócio de ser cultural. E, cara, vou usar até uma palavra que é um pouco clichê aqui, mas eu não vejo como fugir. O time tem que ser protagonista das coisas, não deve ser um negócio completamente operacional. Então, ser protagonista é entender qual que é o objetivo que você tem quando está fazendo uma análise, quando está consumindo dados,
E o líder tem que facilitar o caminho para que esse time, essa pessoa, esse colaborador protagonista, tenha acesso a tudo que é necessário para responder aquela coisa essencial, que é o objetivo da análise que ele está fazendo. E aqui, digo, análise, chegar à tomada de decisão, mas os resultados são diversos, né? Isso pode ser uma análise que vai acabar num relatório, isso pode ser alguma coisa que vai acabar num dashboard, isso pode ser algum modelo de recomendação que fica rodando constantemente. Mas, enfim, eu vejo muito isso como um movimento que é cultural, inclusive, de você, líder, setar a expectativa e de criar condições para que os times trilhem esse espaço para chegar nesse objetivo, atender essa expectativa. Eu acho até, eu tive uma experiência muito bacana nesse sentido da questão de compartilhamento dos dados de forma mais estruturada. Eu passei por uma empresa onde tinha uma reunião segunda-feira, onde reunia todos os colaboradores, 700 colaboradores, para falar do financeiro, por exemplo, da empresa de forma muito transparente, aberta, mostrando todo o fluxo de caixa, o que entrou de receita, o que a gente vai fazer com o investimento que a gente recebeu. Então, lógico, de forma sigilosa, né, pedindo isso para todo mundo, mas de forma muito transparente, clara. E, além disso, trazia problemas que impactavam todo mundo. Então, por exemplo, falava, precisa reduzir o CAC. A maioria das pessoas não sabe nem o que é um CAC, o que é o custo de aquisição do cliente, como é que isso se estrutura, como é que chega nesse valor, como é que a minha participação impacta nesse valor direto. Então, a transparência dos dados, essa divulgação, essa análise em cima dos dados ajudava muito a criar essa cultura de dados dentro da empresa. Então, todo mundo ficava preocupado. Se eu fizer isso aqui, vai impactar o CAC? Se isso aqui vai mexer o ponteirinho lá? Isso aqui vai ajudar a reduzir o CAC? Todo mundo começa a buscar aquele objetivo porque teve um entendimento com base nos dados. Não foi simplesmente, precisa fazer tal coisa aí, a gente vai reduzir o CAC e sem explicar o porquê, de onde vem, qual é o cálculo, enfim. Acho que isso ajuda muito, né? E é sensacional esse exemplo, porque você está dando justamente o exemplo de uma coisa que age como um artefato aqui de mudança de cultura, que é, trazer o painel para todo mundo participar da discussão, entender o que é indicador e o que está por trás daquele indicador. E depois o pessoal vai gerar ações para mexer esse ponteiro. Necessariamente, para gerar essas ações, o pessoal vai ter que entender como que foi construído o indicador, o que influencia, o que não influencia. E nesse processo todo de investigação e entendimento, é aí sim que se consome os dados, é aí sim que se entende as análises, os modelos, os algoritmos. E aí, enfim, eu vejo isso muito como um incentivo, e uma vez posto o incentivo, aí o executivo, né, a liderança, a empresa como um todo, de liberar esses caminhos para que esse entendimento do público de fato aconteça. Legal. Vocês falaram um pouquinho sobre como usar de forma eficiente os dados, né? Como de fato impacta a operação aí. Mas como que a gente deve trabalhar questões éticas, por exemplo? Antes da pergunta da questão ética, a Mel levantou a mão ali, vamos ouvir a pergunta dela também. Fala, Menezes. Oi, pessoal. Gabriel, Giovanni, como é que vocês lidam essa questão dos indicadores? A gente sabe que tem indicador da área, então, se eu estou indo bem, se a minha área está alcançando os objetivos, e tem os indicadores da empresa. Quando vocês fazem essa consultoria, essa análise, vocês recebem da diretoria, esses aqui são os indicadores da empresa, e identificam, por exemplo, como os indicadores de cada área podem impactar nesses indicadores da empresa, porque tem que estar tudo alinhado. Não adianta eu criar um monte de indicador dentro da minha área que não tem nada a ver e não vai mudar ali o sinal ali da empresa. Como é que vocês lidam com isso? Vocês sinalizam isso? Ou como é a organização? Vocês chamam a atenção para isso? Essa área aqui pediu ali um monte de indicador, ok, mas eles não estão alinhados com o indicador da empresa. Como é que funciona isso? Posso começar, Gabriel? Claro, manda bala. A gente faz muitos projetos que têm justamente esse escopo, Melissa. E o que é bastante comum, a gente vê no mercado, né, das empresas fazendo. E eu trago de novo um pouco da brasa aqui para RH, porque a grande maioria dos meus projetos são relacionados com RH, né, com a área de RH, com o time de gestão de pessoas. Quando as empresas tentam implementar indicadores, e assim, não foi nenhuma, nem duas, nem três, nem cinco, foi muito mais empresas do que isso que eu vi isso acontecer. Pega aquela lista gigantesca de 100, 150 indicadores e tenta colocar tudo isso no Power BI. É muito comum mesmo.
eu quero retomar um pouco para justificar qual que é a nossa abordagem, o ponto que eu trouxe desde o início. Qualquer coisa que a gente vai fazer tem que estar a serviço de algum objetivo da empresa, algum objetivo estratégico, sei lá, a tentativa de resolver algum problema ou a tentativa de aprimorar alguma coisa. Então, quando a gente está criando um painel de indicadores, eu preciso ter em mente qual é a coisa que eu estou tentando mexer o ponteiro aqui. Então, eu estava numa empresa, na semana passada, eu estava numa empresa em Santa Catarina e a gente estava discutindo um pouco sobre isso. E é um cliente nosso já há algum tempo e a gente sabe que eles têm um problema relacionado à qualidade de contratações. E eu estava criticando uma solução que eles querem implementar. Eles querem implementar um indicador de time to fill, ou seja, o tempo que eu demoro para trazer uma pessoa para dentro. Quando eu implemento um indicador como esse, de time to fill, as pessoas vão olhar o indicador e querer trazer o indicador dela para a zona verde, ou seja, reduzir o time to fill. E se eu meço só time to fill e deixo de medir qualidade da contratação, por exemplo, qual que é o tipo de incentivo que eu estou gerando para as pessoas? Vou contratar o mais rápido possível, porque é por esse indicador que eu estou sendo avaliado, e qualquer outra coisa pela qual não estou sendo avaliado, não quero saber disso. Então, essa empresa, minha crítica foi, poxa, vocês estão falhando aqui em implementar unicamente o indicador de time to fill, sem implementar um indicador de qualidade da contratação. O que muito possivelmente vai acontecer é, os times de recrutamento e seleção vão contratar muito mais rápido, só que as pessoas que forem contratadas ou não vão ter a performance adequada, ou vão ser demitidas, ou, enfim, você vai criar uma condição uma condição negativa, né, gerada por esse indicador que não foi pensado de modo a estar vinculado a esse objetivo estratégico, não foi pensado de maneira a estar vinculado ao objetivo estratégico. Então, saindo do exemplo específico e indo para a resposta mais geral, necessariamente um projeto bem feito de implementação de indicadores, a primeira etapa dele é entendimento detalhado do que acontece na empresa, qual o contexto da empresa, quais são as coisas críticas que precisam ser aprimoradas e quais são as coisas que estão andando bem e que não podem ser deterioradas. Com esse entendimento, aí sim a gente trata da implementação de indicadores. E o indicador ele tem a função de indicar as coisas. Então, o indicador, ou a combinação de indicadores, tem que ter essa capacidade de indicar se uma coisa que você quer que melhore está melhorando, uma coisa que você quer manter como está, não está piorando. Então, por exemplo, se eu tinha um problema de tempo de contratação que estava sendo muito longo, mas eu não quero perder qualidade nas minhas contratações, eu preciso ter a combinação minimamente desses dois indicadores, time to fill e qualidade das contratações. Qualidade das contratações tem que se manter no mesmo patamar, enquanto time to fill tem que cair em número ao longo do tempo. Aqui a gente aplicava exatamente isso também. Por trás, a gente usava o conceito de OKR com North Star Metric, né? Então, a gente tinha um OKR da empresa, né? Do tipo, a gente quer dobrar faturamento, a gente quer triplicar faturamento, o que quer que seja. A gente desdobrava isso para todos os times. E todos os times, cada objetivo tinha que estar correlacionado com o objetivo geral da empresa, né? Então, mesmo que diretamente ou indiretamente. Então, vou dar um exemplo. Retenção de pessoas não é um indicador é um objetivo, né, que está diretamente relacionado com aumentar a receita. Só que se eu perco muita gente, eu não tenho uma boa retenção, eu vou indiretamente, né, ter mais dificuldade de aumentar minha receita. Então, são alguns exemplos. E aí, até corroborando para o que o Giovanni falou, o OKR prega muito isso, né? Para cada objetivo, você tem que ter 3 indicadores-chave para você cercar bem as pessoas. Tem uma máxima, né, que o pessoal fala muito, a partir do momento que você coloca aquele indicador como meta, as pessoas vão fazer de tudo para bater para fakear aquele indicador, para chegar naquele indicador, né, que foi o que ele falou. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, para você cercar essas coisas, né, como ele mesmo disse, para que não tenha problema nesse sentido. Então, eu quero dobrar meu faturamento, mas eu quero aumentar 30% venha de retenção, eu quero que X% venha dessa base X de clientes. Por quê? Porque eu consigo controlar melhor, senão as pessoas vão chegar naquele objetivo de qualquer maneira, e você vai ser a pessoa culpada, porque você colocou aquele objetivo, né? Então, a gente fazia dessa maneira, utilizando esse framework de OKR
com o North Star Metric, né, que é a métrica principal, e aí depois elas cruzando entre elas para chegar na métrica principal. Então, acho que era essa a ideia, mais ou menos. Anderson, acho que você está no mundo. E eu falando, né? Mas acho que está respondido e faz muito sentido mesmo. Eu também concordo com vocês nesse cruzamento das informações e entender o que impacta com o que, né? Então, naquele caso que eu dei do CAC, não adianta reduzir o CAC e também vender menos. Então, a gente quer vender o tanto que está vendendo ou vender mais e ainda reduzir o CAC. Então, é um problema duplo. Reduzir o CAC e não vender, isso está facinho de resolver. É maravilhoso. Então, cruzar os dados assim, acho que faz muito sentido. E a pergunta que eu ia querer colocar na sequência é a questão do volume de dados, né? Cada vez maior, cada vez conhecimento é poder, e como é que a gente usa isso de forma ética, né? Então, teve um caso recente aí de uma campanha do Burger King que usou o CPF das pessoas para mandar um Pix com uma mensagem dentro do Pix dos clientes. E muita gente achou invasivo e teve informações além do Pix, sabe, que banco usa, que conta e vários problemas surgiram. E como que a gente trabalha isso, né? Junto à compliance, o pessoal do legal, né, para dar um help, como é que a gente lida com isso, com a questão ética de tanta informação surgindo? Eu acho que aí depende do tamanho da empresa e do seu apetite para risco, né? Eu acho que quanto maior você é, mais você vai ter que envolver legal, times de branding para ver, né, esse sentido. Quando a gente fala de ética, é um assunto complexo, porque é subjetivo, né? Cada um tem sua ética, essa é a verdade, né? O limite está ali para as pessoas. Eu costumo pensar que eu gosto de fazer para as pessoas, eu não faço para as pessoas que eu não gostaria que fizesse comigo. E esse é o jeito que eu trabalho, basicamente, né? Eu acho, não sei se as pessoas do Burger King pensaram assim ou não, mas acho que cada vez mais a gente está com mais risco nesse sentido. Porque as marcas estão mais expostas, né? Nos Estados Unidos, a gente, por exemplo, tem cada país tem sua cultura também. Nos Estados Unidos, por exemplo, as empresas têm uma cultura de atacarem umas às outras, né, em marketing. Aqui no Brasil isso já não é tão legal, né? Então, esse é um exemplo. Acho que primeiro de tudo, a gente tem que cuidado com a LGPD, né, GPDR, todas as questões de lei de uso de dados. Acho que o básico é a gente obedecer a lei nesse sentido, né, principalmente de LGPD, de tomar cuidado com vazamento de dados, com segurança. Esse acho que é o princípio. Depois daí vira uma zona cinzenta, né? Do tipo, a própria LGPD meio assim, era uma zona cinzenta, né? Vamos combinar. Mas depois disso, principalmente, fica bem complexo de a gente entender o que é legal, o que não é, né? Eu acho que, por exemplo, a questão do Burger King, eu acho que foi um ótimo exemplo. Teve gente que achou sensacional, que achou incrível, e teve gente que odiou, né? Achou super invasivo, né? Então, só o tempo vai dizer se foi um sucesso ou não. É bem complexo. Mas eu acho que assim, é um dos maiores riscos que a gente sofre, que as empresas têm hoje, nós como consumidores também, né? No final, a gente quer anúncios mais assertivos, a gente quer... O Twitter, ele é assim, né? Não sei se vocês já viram recentemente, você cria uma nova conta no Twitter, ele abre uma modal para você aceitar, ele pegar todos os seus cookies, né, todos os dados do seu navegador, e a contrapartida dele você quer ver anúncios assertivos com que você quer comprar? Se sim, aceita. Senão eu vou ficar te mandando um monte de anúncio do mesmo jeito, só que vai ser nada que você quer comprar. Então, tipo, é a contrapartida que a gente tem, né? A gente vai escolhendo as coisas assim. Você quer ter buscas melhores no Google? Você quer... Enfim, tudo isso aí são contrapartidas que a gente vai cedendo a informação. Quando você não paga, você é o produto, essa é a máxima, né? E aí, para ter uma vida minimamente mais confortável, a gente vai cedendo cada vez mais informação do nosso lado. Então é bem arriscado, é um assunto bem, bem complexo, assim. Eu concordo. E eu estava pensando justamente nisso. Tem um limite mínimo que é bem estabelecido, que é o limite legal normativo. A gente tem isso no Brasil, a LGPD tem isso fora, a GDPR. E assim, muito embora ainda tenha discussão, principalmente no Brasil, porque as empresas, órgãos, enfim, o pessoal está
começando a entender os impactos, mas já tem uma pancada de empresa, e não é só empresa grande que está sendo autuada por ter falha em LGPD. Então, esse é o mínimo necessário. E quando a gente fala disso, do mínimo necessário, óbvio que isso atende a alguns aspectos aqui de discussões de temas que entram nessa perspectiva ética, mas a discussão ética vai bastante além disso. Então, o caso de você usar CPF para fazer PIX, por exemplo, um dos aspectos mais essenciais da LGPD e que cobre uma falha bastante grande que existia no passado é as empresas não podem capturar todos os dados das pessoas da maneira como entender e depois usar isso para todas as análises que elas quiserem fazer, enfim, conforme a coisa aparece como uma ideia na cabeça dos executivos ou dos gestores. As empresas, elas podem capturar dados de pessoas quando já existe uma diretriz muito bem definida de para que isso vai ser usado. Então, você implementar um modelo, por exemplo, dentro da tua empresa para, sei lá, até setar quais são os treinamentos, quais são os desenvolvimentos que você deve aplicar às pessoas, se isso for um modelo de machine learning que você vai implementar com base em dados de pessoas, para colher esses dados que são necessários para você criar um modelo de recomendação, você precisa ter uma justificativa plausível. E dependendo do caso, do tipo de informação e de como que você vai executar, você precisa do ok da pessoa que vai ceder os dados para que você consiga fazer isso. Isso, de uma certa maneira, de novo, tem discussão com a característica ética da coisa aqui, e isso já é um limite gigantesco, porque até pouco tempo atrás, antes da LGPD, você tinha dados sendo capturados de todos os lados, de forma indiscriminada, e as empresas fazendo análise que bem entendiam, sendo elas prejudiciais ou não para as pessoas. Mas, de novo, esse é o limite, é o fundo do poço do negócio. A discussão vai bastante além disso. Quando a gente fala de gestão de pessoas, as coisas são... Eu tendo a ver desse jeito, que as coisas são mais críticas, porque dependendo do que a gente faz com os dados, dependendo dos projetos, das coisas em que a gente está atuando, eu estou falando de promover ou deixar de promover uma pessoa. Estou falando de contratar ou deixar de contratar uma pessoa. Estou falando de, sei lá, de coisas que impactam em vidas das pessoas. Então, eu vejo isso como muito mais crítico. E aqui uma reflexão que a gente sempre faz, isso até vem da Guerra Mundial, né, Tratado de Nuremberg, que você não deveria fazer experimento com pessoas que, de alguma forma, prejudicassem. O simples fato de você experimentar e ela ser impactada negativamente de alguma forma, isso deveria invalidar o teu experimento. Só que, de novo, entra na discussão que o Gabriel trouxe. Tem uma questão de interpretação aqui. O que é favorecer e o que é prejudicar? Eventualmente, eu dar acesso a essa pessoa uma recomendação que eu sei que é boa para ela, pode não ser vista por essa pessoa como algo positivo. Ela queria ter a oportunidade de escolher algo diferente do que eu estou recomendando. Então, é um terreno que ainda é bastante cinzento, não estão com todos os caminhos trilhados aqui, e a recomendação e o que a gente pratica é trazer transparência para a discussão, e sempre que a gente vai embarcar em um projeto que tem alguma coisa nova, que a gente ainda não tem diretrizes estabelecidas, é trazer os stakeholders para a discussão, montar um comitê que seja diverso, inclusive tendo representação do público que vai ser objeto de análise. Então, quando a gente vai fazer pesquisa de colaboradores, por exemplo, a gente conversa, faz grupo focal com colaboradores para entender aspectos desse público que vai ser analisado. Então, assim, existe de novo, retomando o que eu falei, existe um mínimo, mas o mínimo legal é só a superfície da coisa. Tem muita coisa além que a gente precisa discutir, e o caminho não é claro, não é pavimentado. Cada caso é um caso, e é muito essencial que a gente discuta antes de tomar decisões e fazer coisas que podem impactar pessoas. E o que a gente vê como positivo, não necessariamente, a gente, né, na cadeira de analista, não necessariamente vai ser interpretado como positivo por todo mundo que está fazendo parte desse escopo de análise. Muito boa perspectiva. Gostei muito. Quando tu trouxe a questão do consentimento, acho que dos dados, né? Então, quando você consente ter o CPF lá, a empresa tem que dizer para que ela vai usar o teu CPF, vai usar o teu número, o telefone, vai usar o teu e-mail. E se tem qualquer uso fora disso, tá infringindo a LGPD, claramente, né? Que é o caso do Burger King, provavelmente.
Acho que ela não avisou que ia mandar Pix para todo mundo. Eu sou a favor do Pix. Quem quiser mandar Pix no final do evento, eu passo o CPF, não tem problema nenhum. Brincadeira da parte, eu acho que o padrão que as empresas estão adotando hoje prefiro pedir desculpa do que pedir permissão. Então, eles testam, se deu errado, pede desculpa. Ó, né, que tinha uma boa intenção por trás, a gente não queria prejudicar ninguém. Mas esse exemplo que o Giovanni trouxe, acho que é importante, pode prejudicar as pessoas de alguma forma, pode impactar negativamente, então não faço, né? Não executo experimento. E eu já entro na questão da inteligência artificial, porque é justamente isso que está acontecendo. Então, hoje, se tem uma onda aí de profissionais reclamando de inteligência artificial com relação a direitos autorais. Então, por exemplo, os designers gráficos, ilustradores, onde tudo que eles criam serve como referência, e a AI vai lá e faz arte com base no que eles já fizeram, né? Lógico, não se tem a criatividade do ser humano, mas, né, chega muito próximo do que seria com base gigantesca. A mesma coisa acontece com dubladores. Eu estou acompanhando o pessoal de dublagem, assim, todo enfurecido, porque estão captando as vozes deles e, em algum momento, os filmes já acontecem, inclusive. Eu acho que tem uma série na Netflix que é toda dublada com inteligência artificial. Então, a classe está toda indignada porque está sendo usado informação e dados aí que ninguém autorizou. Então, a questão ética aí ainda é um baita problema, e na inteligência artificial isso é ainda maior, né? Extrapola todos os pontos assim, é a mais cinzenta ainda, na minha opinião, porque a gente está falando de coisas que a gente não sabe ainda como sociedade, né? A gente não passou por isso em nenhum momento. É a primeira vez que a gente está enfrentando isso como sociedade. O fato de quem está a favor fala, mas as pessoas no final elas aprendem com outras, então tudo é propriedade intelectual, tudo é aprendizado, e eu só consegui chegar onde eu cheguei porque existem outras pessoas que fizeram, e eu sou uma obra de uma série de outras pessoas que estiveram atrás de mim. E a IA no final é isso. O problema a IA é isso e está ganhando muito dinheiro com isso, né? Então tem pontos a favor e contra. Eu acho que é muito complexo. Eu não tenho minha opinião formada sobre o assunto. Eu acho que é muito delicado, realmente. Eu entendo as pessoas que se sentem atacadas por isso, porque no final é a obra delas que estão ali. Não sei se vocês viram de música, por exemplo. Tem uma startup que faz música com inteligência artificial, que chama Audio, né, com U-D-I-O. Ela está numa versão surpreendente, parece uma pessoa, realmente, parece uma banda tocando. Você não consegue distinguir mais. Só que na versão anterior, ela era um pouco mais parecida com cantores reais, né, do que eu quero dizer, com cantores existentes. Então, um exemplo que caiu no Twitter assim também era você pedisse para criar uma música sertaneja sofrência com uma voz feminina, a voz era muito parecida com a da Marília Mendonça. Né? Então, existe todo esse ponto. Agora está bem diferente, né? Mas, no final, foi usada a música dela para treinar o modelo, com certeza. Então é complexo. E ela não está ganhando nada com isso, a família dela não está ganhando nada com isso, né? Então é muito complexo. Não sei, não tenho opinião formada. Eu tenho. Não dá para você definir uma regra que você vai aplicar para todos os casos. Enquanto a gente está no começo da curva hype, cada caso é um caso e precisa ser discutido de forma transparente, trazendo esses preceitos éticos para a discussão. Então, não tem caminho pavimentado, esse é o ponto. E tudo a gente tem que discutir no caso a caso. Muito bom. E acho que ética é uma discussão infinita e vai ser por um bom tempo aí. No Brasil a gente está tentando mudar as regras, mas ainda é muito nebuloso, porque quem cria não conhece provavelmente, né? Então tem muito deputado, senador tentando criar um padrão de lei sem ter muito embasamento técnico e chega lá e esbarra em vários problemas. Então como que a gente vai aprovar isso? Como a gente vai regulamentar isso? Eu gosto de pensar assim, há 4 anos atrás a gente estava tentando proibir o Uber, né? Hoje a gente não pensa sobre isso. Então, toda coisa nova, assim, ela enfrenta a barreira, é normal, né? Mas uma vez que a gente prova o resultado disso, é muito difícil você voltar atrás, né? É muito difícil. Não existe lei que vai conseguir impedir a inovação, é impossível, né? Então, mas eu entendo os pontos, assim como eu entendi os pontos na época sobre o táxi também, né? Só que é fato que as coisas mudaram. Então,
Acho que eu gosto sempre de pensar assim também. Exatamente. Glaucio, tem uma dúvida? Não, na verdade, eu queria passar uma contribuição. Recentemente, assistindo uma palestra do Max Peters, né? O Max Peters, ele é o CEO da Adapta One, né? É uma ferramenta que trabalha com a GPTW, e ele falando um pouco sobre essa questão da ética na inteligência artificial. O que nós temos aí, que ainda é muito raso ainda, mas é o mínimo que vem se usando, que é uma prática de ética de discutir, que as pessoas colocaram um disclaimer ali, dizendo que trabalho produzido com a ajuda de inteligência artificial é algo que você começa a tentar, é muito incipiente ainda, mas é uma discussão inicial da ética sobre a IA. Então, se você, pelo menos, você já colocou ali, você realizou um trabalho, você colocou um disclaimer ali dizendo que esse trabalho foi realizado com a ajuda de inteligência artificial, você já demonstra uma boa vontade ali da sua ética em relação àquilo ali. Então, mas ele falou que isso aqui é só um traço de que acho que é uma tendência de que como que nós ainda vamos regulamentar. E ele falando como um cara dono de uma ferramenta gigante aí, né, que atinge milhões. Era só essa contribuição que eu achei interessante na tentativa de tratar um pouco de ética com inteligência artificial. Eu acho um ótimo ponto, porque a gente estava discutindo até agora sobre coisas legais, né, dentro de ética. A gente não falou muito sobre coisas ilegais, né, deepfakes, por exemplo, que é um problema gigantesco já, né, deepfakes de voz, deepfakes visuais, né, então aí essa parte contribui muito, né, se a gente conseguir distinguir uma pessoa. Hoje já tem problema, não sei se vocês lembram, alguns meses atrás, saiu uma foto do Papa, não lembro exatamente o que era, mas era o Papa com uma roupa diferente, acho que era isso. Todo mundo achou que era verdade, né? Agora com o vídeo, né, saiu esses dias o Museu do Louvre pegando fogo. É tudo IA, então, tipo assim, a gente tem que primeiro tentar combater isso, né? Depois acho que a gente vai passar pelos lados. Não, mas as coisas legais também tem que ter, estão dentro da lei, estão amparadas pela lei, mas não são éticas. Antes a gente tem que começar a tentar combater as coisas que estão fora da lei, né? Que vai ser um problema, acho que, gigantesco também, que isso acho que provavelmente resolve, se a gente conseguir distinguir, né? Até esse exemplo que o Gabriel trouxe foi muito legal, do Papa, né? Que é da Balenciaga. Todo mundo soltou na imprensa dizendo que o Papa estava de Balenciaga, que é uma marca italiana de roupa, de luxo, enfim. E a Balenciaga é sempre muito polêmica nas campanhas. Eles fazem bolsa no formato de saco de lixo, enfim, umas coisas assim utópicas, e vendem por milhares de dólares. E quando aconteceu de soltar essa foto do Papa, tal, criada com inteligência artificial, foi para a mídia como se fosse real. E todo mundo, sem validar a fonte, começou a replicar. As imprensas sérias, né, ligadas à moda e tudo mais, acreditando no fato. Então, correu aí. Em nenhum momento, quem produziu colocou, foi utilizar a inteligência artificial para a criação desse conteúdo, que é o mínimo para a gente poder distinguir o que é real e o que não é. E em algum momento a gente não vai conseguir separar mais. Até aconteceu no Web Summit do ano passado, teve um palestrante falando sobre IA, especialista sobre o assunto. Ele fez uma apresentação incrível, muito legal. A apresentação dele, a palestra toda foi muito bacana. E no final ele perguntou: vocês gostaram da palestra? Foi legal, atendeu? Todo mundo, pô, muito bom, vários insights. Aí ele falou: então, foi criado inteirinha por inteligência artificial. Eu não criei nada. As imagens, todas Midjourney, eu não criei nada. Veio tudo da inteligência artificial. Vocês gostaram? E ele só falou no final, depois que todo mundo falou, pô, que bacana a palestra, sensacional e tal. Então, até que ponto a gente consegue ir com a inteligência de forma positiva também, né? Vamos barrar esse crescimento? Então, é difícil, né? Questões éticas legais aí de barrar essa evolução. Mas tem uma discussão aqui, Anderson, que é justamente esse ponto. É um precedente, ou não é nenhum precedente. Eu acho que esse aspecto está sendo explorado de uma forma inadequada. Muito possivelmente esse palestrante que usou inteligência artificial e tal é uma pessoa que manja do negócio e que soube usar isso tudo a favor dele. E isso é um dos grandes benefícios que a gente tem com inteligência artificial, porque você consegue, enfim, ter corpos gigantescos de informação e ter um modelo que te ajuda a pesquisar essas diversas coisas e te fazer tirar insights que estão contidos nessa base gigantesca. Então, sei lá, em vez de ler
100, 200 livros, você consegue conversar com uma inteligência artificial que consegue buscar por coisas específicas que estão nos conteúdos de cada um desses livros. Um especialista operando isso, uma pessoa que tem capacidade crítica e analítica, que conhece, que consegue interpretar o que é um retorno de prompt aqui, uma resposta que faz sentido ou não, e consegue investigar e aprofundar, pode usar isso como uma ferramenta que funciona muito bem e gera resultados positivos. Qual que é a extrapolação que é a minha percepção, que ela está deteriorando as coisas? Exemplo aqui que a gente tem de processos seletivos. Uma das etapas que a gente faz um processo seletivo nosso aqui da Numera é case. No case eu mando um enunciado de um problema, a pessoa, se for um case técnico, para um analista que faz análise de dados, eu mando uma base de dados, mando um objetivo para análise, ele precisa fazer análise. E é um problema de marketing. Eu nem faço projetos de marketing, mas eu estou interessado em saber como que essa pessoa pensa e como que ela estrutura a análise, como que ela pensa criticamente para resolver aquele problema. De novo, não foi 1, não foi 2, não foi 3, não foi 5 casos que o pessoal pegou a base, pegou o enunciado do meu case, colocou a inteligência artificial, colou de lá, copiou de lá, colocou numa outra inteligência que gera PowerPoint, nem se deu o trabalho de ler e enviou como resultado. A minha crítica aqui faz total sentido você usar esses instrumentos, essas ferramentas, como uma forma de você expandir tua capacidade para analisar as coisas. Não faz sentido nenhum você terceirizar uma atividade que depende da capacidade crítica humana para uma inteligência artificial. Aqui, desse exemplo que eu dei de recrutamento e seleção, 90% dos cases que eu recebi vieram dessa maneira pasteurizada. E é muito evidente que, poxa, a pessoa não se deu ao trabalho de entender o que estava acontecendo. Então, qual que é a minha crítica? Faz sentido a utilização, a democratização e, enfim, o pessoal usa das diversas formas possíveis, mas isso não pode ser desacompanhado da capacidade crítica, do conhecimento, da pesquisa, da pessoa saber o que ela está fazendo. A terceirização do pensamento crítico para uma inteligência artificial é algo que não para de pé. Concordo muito, Giovanni. Acho muito boa essa análise. Acho que a questão de análise crítica mesmo, porque isso que tu falou do processo seletivo acontece o tempo inteiro e em muitos cenários, assim. Esse é o pessoal que não vence a GUP. Então, existem usos e usos, a gente falou sobre alguns, e daria para a gente falar sobre muitos outros temas aí relacionados a IA e dados, mas eu queria perguntas do público, assim, caminhando para o final já do painel. Depois eu deixar vocês fazerem as considerações finais aí, mas eu queria saber se alguém tem algum comentário, alguma dúvida, algum case, alguma ferramenta que já usou, algum desafio. Ninguém está usando IA? Ninguém usa dados? Vamos lá, vou trazer aqui uma pergunta de Giovanni na parte de recrutamento e seleção. No processo seletivo de recrutamento e seleção, Giovanni, quando a gente faz um processo seletivo por competências, o processo que antecede isso é justamente ali a descrição daquela vaga que você está fazendo, qual é o cargo e quais são as competências que aquele cargo ali precisa. Como que você vê, aí, por exemplo, você atende diversas empresas, como você vê, se você vê isso com bons olhos, a aplicação da IA para você extrair de uma descrição de um cargo novo, de um cliente novo, quais seriam as competências para aquele tipo de atividade, quais seriam as competências chaves para você desempenhar aquele determinado papel. Se você consegue fazer um mix disso aí, de ter a sua linha crítica pessoal, mas junto com a IA, você consegue ver uma conciliação disso? Sim. Primeiro, eu acho sensacional essa pergunta, justamente porque esse é o tipo de coisa que é explorado sem essa supervisão e sem análise crítica de uma pessoa, de um especialista, ou de alguém que tem a capacidade de olhar e falar, putz, tem coisa estranha aqui. Do tipo, você colocar na vaga do atendente de call center, que vai, sei lá, responder uma ligação de telefone para um cliente que é brasileiro, colocar a formação em inglês. É o tipo de coisa que aparece. Qual que é o ponto fundamental aqui?
quando você vai definir o escopo de uma posição, o escopo de uma vaga, você, como pessoa que está fazendo o desenho desse negócio, deveria meio que funcionar como uma máquina preditora. Você deveria pensar da seguinte maneira: poxa, eu quero trazer um candidato que está no mercado e vou colocar ele para preencher essa cadeira. Então, com base no que eu consigo tirar desse candidato, das informações que eu consigo tirar desse candidato, eu preciso ter capacidade, enquanto ele ainda é um candidato, ele, ela, eu tenho que tentar predizer, com base nessas características, minimamente 3 coisas. O quanto que essa pessoa vai ter capacidade de performar dentro das expectativas que eu tenho. Então, predição de capacidade de performance é uma. Capacidade de se integrar com um time. Então, fit cultural é outra. E a terceira é a capacidade dessa pessoa permanecer na empresa por um tempo. Retenção é a terceira coisa. Então, basicamente, quando você está criando um processo seletivo, você tem uma cadeira vaga e você quer colocar pessoas, você quer olhar para os candidatos e as informações dos candidatos, elas devem te dar a capacidade de responder essas 3 coisas. O quanto que essa pessoa vai ter uma performance ok, o quanto ela vai ter um fit cultural ok, e o quanto que ela vai ficar pelo tempo necessário dentro da empresa, o tempo que eu preciso que ela fique dentro da empresa. Retenção, fit cultural e performance. Qual que é o modelo típico que as empresas adotam na hora de criar essa especificação de vaga? Olhar para as características das pessoas que estão dentro da empresa performando bem por um bom tempo. Então, você faz um sumário de todas as características que essas pessoas têm e diz, isso daqui é a lista do que o meu candidato precisa ter. Qual é o grande risco que você tem aqui? De você criar uma série de especificações que vão além do que é necessário para candidatos bons entrarem. Isso cria um negócio, assim, em gestão de pessoas, isso é muito crítico e pode gerar um problema gigantesco. De novo, aquele ponto que eu disse do risco, a coisa que a gente tem que tomar cuidado eu estou falando de vidas de pessoas. Então, eventualmente, eu tenho uma pessoa que tinha as competências necessárias para entrar, mas pelo fato de eu fazer um sumário das características de todas as pessoas que estão na organização, eu estou setando uma lista que vai muito além do que é necessário. Que é um viés isso. Então, eu, como pessoa que estou definindo o que é necessário para ocupar essa cadeira, eu estou sendo enviesado ao definir essa lista de pré-requisitos. E aqui não tem como ser algo diferente daquilo que eu comentei no exemplo anterior. O uso indiscriminado sem a supervisão é o que traz maior risco, porque a inteligência artificial ela vai te trazer uma resposta. A capacidade ou a competência de você entender se aquela resposta ela faz sentido ou não, depende da capacidade crítica de alguém que está avaliando essa resposta. Então, é impossível você dissociar a supervisão humana, principalmente nesses casos críticos que envolvem a tomada de decisão que influenciam pessoas. Então, voltando para a discussão. Todos os casos em que a gente participou, teve um projeto que era relacionado com isso, a definição do escopo da vaga, as características da vaga, elas tinham uma participação muito maior que era do humano, mais do que a gente conseguia capturar de inteligência artificial. E vou dar um outro exemplo que a participação humana é mais essencial. A gente fez um projeto num banco e lá o pessoal usava GUP e tinha feito, enfim, não sei qual foi a forma que o pessoal usou para fazer a descrição das vagas. Mas descreveu as vagas com base no público interno. E não estava funcionando o recrutamento e seleção. Depois da gente fazer todo esse processo de investigação de quais são as competências necessárias, a gente descobriu que a competência essencial para uma função performar muito bem era letramento básico em informática. E essa característica, essa avaliação das pessoas, nunca esteve no banco de dados da empresa, nem dos ativos, nem dos candidatos, nem de lugar nenhum. Então, se você parte de dados que estão postos, roda uma inteligência artificial aí, ela vai te dar a resposta com base no que ela teve de entrada. Esse dado nunca existiu antes. Dependeu da análise crítica do contexto para você entender, opa, tem essa coisa aqui que parece ser importante. A gente deveria ter dados desta característica porque parece que ela é relevante para prever performance da pessoa. Quando a gente começou a criar dados e usou isso para avaliar candidatos, depois performance da pessoa contratada, a gente verificou que, de fato, aquilo era importante. Mas, de novo, é algo que não apareceu e não teria aparecido por melhor que fosse o teu modelo, porque o modelo parte dessas premissas. Ele só tem capacidade de avaliar aquilo que ele foi exposto. Perfeito.
Perfeito. Isso dá para fazer mais um painel só com esse assunto aí, né? Ah, Dá. dá pra fazer um evento com esse assunto Dá. aqui infinito. Sem falar de diversidade, né, gente? Então, a gente trata de diversidade no evento justamente nesse sentido também. Porque se a IA for analisar o público interno e trazer isso para próximos candidatos, a gente só vai ter homem branco, cisgênero, 30 anos, trabalhando em todas as empresas, né? A partir de hoje. Vai ser só isso. É. Total. Então, gente, muito bom. Assim, a participação de vocês foi incrível mesmo. Queria deixar aqui o espaço para vocês deixarem contato de vocês, para o pessoal tirar dúvida, inclusive na comunidade, quiser deixar contato do LinkedIn, e-mail, enfim, contato que vocês quiserem compartilhar, porque tenho certeza que o pessoal vai querer estender um pouco esse papo aí também. Deixa eu achar aqui o link do LinkedIn. Tá aí. Obrigadão, Anderson, pelo convite. E o telefone também, o WhatsApp. Boa. Gente, muitíssimo obrigado de coração, foi muito, muito bom esse painel. A gente tinha assunto para mais 3 dias, mas é assim, né? Tudo que é bom dura pouco. E no próximo a gente estende mais esse assunto. Obrigado e até mais. Fechou. Gente, Valeu, até mais. gente. Até mais. Tudo de bom.